Pessoal, Inter encara o Juventude hoje à tarde no estádio Beira-Rio e só a vitória interessa, é claro, né, cara? O Inter já há bastante tempo não vence e precisa retomar o caminho das vitórias para pegar a confiança. Lembrando que terça-feira tem o jogo contra o Maracanã, pela terceira fase da Copa do Brasil. O Inter que estreia na Copa do Brasil na terça-feira. Então, logo ali na frente também tem as decisões. Sim, decisões dos jogos de volta no retorno da Copa Libertadores América no Grupo F, que agora ficou complicado depois da vitória do Bahia contra o Atlético Nacional. O Inter vai ter que pontuar, lá contra o Atlético Nacional e depois contra o Nacional. O ideal seria pelo menos uma vitória nesses dois jogos. Tá? A gente vai falar sobre isso mais pra frente durante a semana que vem. Mas hoje à tarde é fundamental a vitória contra o Juventude. E para esse jogo, o técnico Roger Machado tomou uma decisão super acertada, gente. O Roger, que após o empate contra o Nacional, disse que deveria poupar alguns jogadores, especialmente pela questão do desgaste emocional, e não só físico, mas emocional também. Parece que voltou atrás. E a informação de alguns colegas, entre eles o Lucas Colar e também o Vaguinha, é de que o Inter deve ter o time titular hoje contra o Juventude, com apenas um jogador de fora, a tendência pelo menos é essa. O jogador poupado seria o Fernando, tá? Mas a gente não tem como confirmar. Como eu falei, estou gravando o vídeo bem cedinho, eu não tenho ainda a lista dos relacionados, mas a tendência é que o Fernando não jogue nessa tarde contra o Juventude e seja poupado. Nas demais posições, time titular, pelo menos é o que está sendo cogitado nesse momento. É uma decisão acertada do Roger. Deixa para poupar contra o Maracanã na terça-feira. Como eu falei ontem, o Maracanã é um time com menos tradição. É um time aí que não deve impor tantas dificuldades como o Juventude, que é um time de Série A. Então, hoje joga com força máxima e aí se tiver que poupar, poupa contra o Maracanã na terça-feira no estádio Beira-Rio. Parabéns, Roger. Eu que geralmente critico aqui os técnicos quando eles optam por times reservas ou daqui a pouco descaracterizar demais as equipes, eu tenho que elogiar também. Então essa decisão do Roger com a sua comissão técnica e com a direção é acertada, e se isso se confirmar hoje à tarde, o Inter indo com força máxima, eu vou dar aqui os parabéns pro Roger e tomara que o Inter consiga um grande desempenho e uma boa vitória, especialmente uma boa vitória contra o Juventude. E como eu falei lá no início do vídeo, é uma decisão, na minha leitura, muito acertada do técnico Roger Machado. De nada adianta hoje, tá? Daqui a pouco o Inter poupar muitos jogadores e não ganhar do Juventude. O Inter não pode ficar correndo tanto atrás assim. O Inter já não começou tão bem o campeonato, Teve esse tropeço aí em casa contra o Palmeiras, depois o empate no Grenal, empate lá contra o Fortaleza, fora de casa também. A gente precisa de ganhar, vencer, e é importante vencer hoje o Juventude no Campeonato Brasileiro. Joga às 16 horas no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, tá bom? Tem um jogador que precisa estar pelo menos nos relacionados, tá? É um volante que tem qualidade, tá? Que tá meio que deixado de lado pelo Roger, não tá atuando muito, desceu inclusive pro Sub-20 para jogar alguns jogos, mas é um cara que tem qualidade técnica. Eu tô falando, é claro, do Luiz Otávio. Esse cara precisa ter oportunidades, porque ele já demonstrou que tem bom futebol, é um jogador inteligente para jogar, é um cara que tem uma certa técnica também, e é um volante promissor. A gente tá cansado de ver aí o Bruno Henrique se arrastando em campo, Thiago Maia se arrastando em campo quando entra. A gente quer um ânimo novo pro meio campo do Inter, a gente quer peças novas. Marcão, daqui a pouco ele pode ir com o Ronaldo, ele pode aparecer. Gente, o Luiz Otávio, na minha avaliação, não deixa nada a desejar nem pro Ronaldo e muito menos pro Bruno Henrique, que não está jogando absolutamente nada. Esse jogador tem que ter chance. Se ele vai vingar lá na frente, não sei. Não sei se ele vai poder ser, daqui a pouco lá na frente, ser titular do Inter, não sei. Só o tempo vai dizer. Mas se não tiver oportunidade, eu tenho certeza de que ele não vai vingar, Então tem que dar uma oportunidade pro Luiz Otávio, pelo menos entre os relacionados. Como eu falei, não tem a lista ainda de relacionados enquanto estou gravando esse vídeo, mas eu espero realmente que o Luiz Otávio esteja entre eles. Se não for para começar jogando, que entre no segundo tempo, que possa demonstrar um pouco do seu futebol. Eu estou cansado de apenas veteranos terem oportunidades, ou bruxinhos terem oportunidades. Nós precisamos hoje da vitória, mas nós precisamos dar um gás novo também no nosso meio-campo. Esse meio-campo, que é um meio-campo de muitos veteranos, que tem qualidade, tem, mas realmente pode não aguentar, essa barra de tantos jogos aí. Já não está aguentando. Alguns jogadores estão bem abaixo, especificamente, estou falando aqui, é claro, e especialmente do Bruno Henrique. Então, que o Roger
utilize mais os jovens, que dê um pouco mais de digamos, juventude, né? Com perdão da redundância, mas mais juventude contra o próprio Juventude, nessa tarde no estádio Beira-Rio. A gente espera que realmente esses jovens tenham oportunidades daqui para frente com o técnico Roger Machado. Coloca aqui embaixo nos comentários a sua opinião. Vou dar aqui meu palpite, tá? 2-0 pro Colorado. Provável time do Inter, então, se confirmar isso que vem sendo especulado pela imprensa, de time titular, tá? Com Antony no gol, Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e o Bernabei. Fernando deve ser preservado. E aí uma dúvida, né? Joga quem? Joga Luiz Otávio, joga o Ronaldo, não sei como é que tá a questão física dele. Com Thiago Maia, muito provavelmente joga o Thiago Maia, né? Aí com Tabata, Alan Patrick e Wesley, e na frente o Ener Valencia. Tem alguma possibilidade de mudança na frente, daqui a pouco o Borré assumir a titularidade. Mas são questões que apenas uma hora antes do jogo a gente vai ficar sabendo. Quem joga? É realmente força máxima? Assim eu espero que essa informação de ontem, de alguns colegas, se confirme hoje. E aí sim, uma decisão super acertada do técnico Roger Machado.